Estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 9 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 9 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta quarta-feira, 17 de julho de 2024, edição de número 1923 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens da nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quarta-feira vai falar sobre o Porto de Santos, a atuação de uma empresa importante aqui no Porto de Santos. E temos aqui 2 representantes para falar com a gente sobre os trabalhos que são desenvolvidos, projetos, enfim. Eu vou apresentar primeiro a Gardênia Oliveira, que está com a gente aqui, Pacheco, analista de sustentabilidade da Santos Brasil. Gardênia, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Obrigada. Muito bem. E conosco aqui também, eu até estava tirando sarro perguntando se ela era parente do Thor e tal, mas não, porque tem uma pronúncia levemente diferente, a Sônia Hermsdorf, que é coordenadora de sustentabilidade ambiental também da Santos Brasil. Sônia, obrigado pela presença. Bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito bem. Daqui a pouco, portanto, nós temos alguns assuntos para tratar, tanto com a Gardênia quanto com a Sônia, mostrar a importância do trabalho desenvolvido aqui pela Santos Brasil no Porto de Santos. Antes, vamos prestar serviço para você que está saindo de casa, hoje com um clima um pouquinho mais agradável, né? A chuva parece que vai dar um tempo hoje, ainda está encoberta, o sol está querendo surgir entre nuvens, mas parece que vai ficar firme, né? Daqui a pouco eu vou acionar aqui o nosso aplicativo da previsão para trazer as informações do clima para esta quarta-feira e também para os próximos dias. Antes, a situação das travessias litorâneas, temos aqui a informação oficial do Departamento Hidroviário. Santos-Guarujá, na manhã desta quarta-feira, com 8 embarcações operando, tudo tranquilo, 15 minutos de espera do lado de Santos, 20 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, são 2 embarcações fazendo a travessia. Por lá o tempo de espera é de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, também com 2 embarcações operando e também com tempo de espera de 20 minutos. Vamos à informação do sistema Anchieta Imigrantes. Não temos o boletim das 9, não mandaram aqui o boletim das 9, mandaram o boletim das 8, mas das 8 já está meio velho, né? Então vamos procurar aqui a Ecovias no Twitter, né, que sempre está mais atualizadinho. Pegar aqui a última informação que está trazendo aqui a condição de tráfego. No sentido São Paulo, Anchieta, do quilômetro 13 ao 10, tem trânsito lento, imigrantes do quilômetro 16 ao 14, pelo alto fluxo. E no sentido litoral, a situação está normalizada neste momento, houve probleminha mais cedo, mas agora está tudo tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Tem uma informação de interdição da via Anchieta, pista norte será interditada no período de 15 a 18 e de 29 a 31 de julho, das 8 da noite às 5 da manhã para obras. Então, 15 já foi, né? 15 começou, então. Esse período estamos com obras, né? Até dia 18, popularmente conhecido como amanhã. E depois terá mais um período de obras no sistema Anchieta Imigrantes, tá bom? Essa era a informação de momento. Agora vamos... só porque eu falei que danado, apareceu o boletim atrasado aqui das 9. Fora aquilo que eu já falei, tempo encoberto, visibilidade boa, operação em vigor é a 5x5, descida pela pista sul do Anchieta e sul do Imigrantes, subida pela pista norte das 2 rodovias. Muito obrigado, assessoria que acabou de mandar enquanto eu li aqui o boletim das 9. Vamos à previsão do tempo, colocar de novo aqui a imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Temperatura 18 graus por aqui, né? Tem sido esta a temperatura ao longo desses dias, né? 18 graus, que é a mínima prevista para hoje, máxima de 22, só 7% de possibilidade de chuva, sol entre nuvens, e vai continuar assim na quinta, na sexta, no sábado, e a partir de domingo o sol vai prevalecer ainda mais, domingo, segunda e terça-feira. O sol, para quem quiser aproveitar mais aqui, ainda, né? Para quem tiver de férias escolares, quem tira férias junto com os filhos, férias de julho, né? Para quem quiser aproveitar, semana que vem teremos sol aqui na nossa região. Bom, deixa eu remover aqui a nossa tela, dividir a nossa tela, colocar aqui a Sônia e a Gardênia e abrir os microfones para a gente bater este papo, começar a nossa conversa. Aliás, cada uma tem alguns temas específicos para responder aqui, mas tem um que é de interesse geral, né? Como as mulheres estão ganhando espaço nas empresas do Porto, né? E tem programas específicos para isso, é impressionante, né? Cada vez mais, e a Santos Brasil também tem um programa especial nesse sentido, aquela ideia meio antiquada, né? Que vocês não vão lembrar disso, né? Tinha um personagem da TV Pirata que chamava Zeca Bordoada, que era aquele macho alfa e tal, aquele cara, né, barbudo e tal. Não é mais assim, né? O Porto hoje ele abraça a diversidade e com muitas mulheres, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês. Gardênia, você está lá na Santos Brasil, está no Porto há quanto tempo já?
Tô desde janeiro. Desde e janeiro? Eu sou uma das contratadas da companhia nesse processo de empoderamento de mulheres. Eu vim de uma vaga exclusiva para mulheres. E você antes trabalhava com porto e tal? Como é Eu que não é? trabalhava no Porto, eu vim de São Paulo, já trabalhava com responsabilidade social, com os projetos sociais, mas o Porto é uma novidade para mim. Todo dia é uma poesia nova que eu observo. Legal, então é uma prova aqui, já com pouco tempo de empresa, já respondendo, né, por assuntos importantes, então já é uma prova de que esse processo está em andamento. E você, Sônia, está nessa história de Porto e Santos Brasil há quanto tempo? Olha, eu cheguei, tem quase 2 anos na companhia. Então, também eu sou do Rio, né? Vim para São Paulo, então já estou há 24 anos em São Paulo. E aqui no setor portuário há 2 anos, né? Antes eu vim do setor elétrico, então, como a Gardênia falou, né? São grandes desafios, um setor novo, muitas descobertas, né? Muita coisa nova. O setor está evoluindo bastante, até falando um pouquinho sobre sua pergunta. O setor portuário é conhecido como muito masculinizado, né? E a gente está nessa tendência de mudança de cenário, né? Então, as empresas todas vêm mudando bastante. Só esse ano a gente já contratou 115 mulheres de janeiro até maio, né? Temos metas lá de ampliação de contratação de mulheres na liderança. Então, é uma tendência aí do setor e a Santos Brasil aí tá liderando aí esse processo. E, assim, eu sempre brinco, né? Porque lá na TV, a nossa cadeia de comando é basicamente feminina, né? Opa. Dentro da redação. E tem aqueles memes, né? Que fala o homem com febre, né? Ele tá lá caindo, tá todo, né? A mulher com uma doença grave tá lá correndo e tal, resolvendo tudo. E, assim, até eu queria um depoimento de vocês. Vocês têm, claro, a vivência de cada uma, mas em relação a aquelas que chegaram recentemente, 2 anos não é tanta coisa assim, né, Sônia? Bem recente. Gardênia está aí desde janeiro, então está aí completando 7 meses. Conversando com as outras mulheres da empresa, qual é o sentimento, assim, né? De que, caramba, não me imaginei aqui, Gardênia, 1 ano atrás, né? Imaginar estar em Santos, trabalhando no Porto. Como é que é para você e para as outras mulheres com as quais você conversa? É desafiador, mas é uma oportunidade bem bacana, né? Assim, é um mercado um pouco restrito ainda, como a Sônia disse, muito ainda com homens, né, nas funções, principalmente as funções operacionais. Então, considero bastante desafiador, mas, por um outro lado, é uma empresa que oferta muitas oportunidades, né? Então, em 6 meses, eu estou aqui falando de um assunto super importante para a companhia. Internamente também, tem vários programas e ações para desenvolver os colaboradores. Então, só coisas boas a olhar para o Porto, para Santos Brasil. A Sônia vai falar para a gente daqui a pouco sobre a questão ambiental. E quando ela falou que veio do setor elétrico, eu já imaginei o porquê, né? Porque hoje o que mais se discute é formas de você gerar energia limpa, né? Sustentável, né? Descarbonização, enfim. Agora, isso é um olhar, digamos assim, que é geral. O mundo precisa fazer esse movimento, senão a gente vai ter problema. E assim, até eu conheci a Gardênia, porque a gente gravou para a TV já numa oportunidade, né? E a gente tem aqui esse terceiro edital dos projetos incentivados, que não é só aqui para Santos, né? Tem para outras regiões do Brasil. E eu me lembro do nosso bate-papo de como esse tipo de projeto, quando é bem construído, bem elaborado e é abraçado por uma empresa como a Santos Brasil, como isso tem impacto, né, para a cultura, para a educação, enfim. E isso era uma coisa que muito se cobrava das empresas do Porto há uns anos atrás, que houvesse mais envolvimento com a comunidade. E esse tipo de projeto é justamente nesse sentido, nessa direção, né, Gardênia? Explica um pouquinho dos projetos incentivados. A inscrição ainda está rolando? Tá, né? Tá, vai até o dia 31, às 18 horas. Então, já sinalizando para quem for submeter 18 ou 17h59? 17h59. O 18 horas é perigoso, o sistema né? ali já pode, né, bloquear.
E a Santos Brasil lança esse edital, né, que visa patrocinar projetos a partir de recursos incentivados, então é renúncia fiscal, parte do imposto que a gente vai pagar tanto na esfera federal quanto na municipal, em 6 municípios nossos de atuação, e são projetos que contribuem para o desenvolvimento comunitário, territorial, nas áreas da saúde, cultura, esporte, cidadania, capacitação para o trabalho e educação. E a gente apoia organizações sociais locais. Então, muitas vezes são organizações, pessoas, profissionais que têm muito talento em desenvolver as ações, conhecem os territórios, as demandas dos lugares, porém não têm o recurso financeiro necessário. E aí é onde nós, Santos Brasil, como também outras empresas, realizam os seus apoios, os seus aportes aos projetos, né? E a gente já está no 3º edital, mas nos 2 primeiros editais, o primeiro e o segundo, a gente já investiu mais de 7 milhões de reais para desenvolvimento dessas pessoas, como também já atendemos mais de 200 mil pessoas. Então, tem muita potência, e principalmente quando a gente fala em inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? É importante ter esse cuidado com essas pessoas para o desenvolvimento da sociedade. E também de grupos historicamente minorizados. Então, quando a gente olha para esses projetos, a gente está sempre olhando e cuidando para que populações que estão em situação de vulnerabilidade, públicos que foram minorizados, como pessoas negras, ribeirinhas, quilombolas, sejam aqui beneficiados pelos programas que a gente apoia. Foi você que me falou a história do enviar, né? É muito importante. Sabe que eu fiquei com isso na cabeça. Eu até falei no outro programa que não tinha nada a ver. Falei, olha, faz um negócio, aperta o enviar, filho. Não deixa de apertar o enviar, que senão é um problema. Acontece isso. Acontece muito. Então, até trazendo um pouquinho, o nosso edital está publicado na plataforma Prosas, através do link editalsantosbrasil2024.prosas.com.br. E nesse link você tem lá todas as informações, o edital, o regulamento, o cronograma, arquivos complementares. E a primeira dica que eu dou para os proponentes, para as organizações que têm interesse em inscrever os seus projetos antes de apertar o enviar, ler o edital com calma, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação que vai vir um juridiquês, uma linguagem mais difícil, mas não, a gente teve a preocupação em escrever um edital que tivesse uma leitura fácil, para que toda pessoa possa ali tranquilamente ler, interpretar os requisitos deste edital e submeter sua proposta. Então, lá na plataforma tem várias perguntas, pergunta qual tempo de duração do projeto, quantas pessoas serão beneficiadas, quais as etapas que você vai realizar para cumprir o seu objetivo social. E aí, inserida todas essas informações, o projeto vai ficar lá salvo como rascunho. Automaticamente o sistema salva como rascunho. Mas os proponentes precisam apertar o enviar, porque senão fica lá na nuvem, vamos dizer assim, e não vem para a nossa análise. E a gente realmente analisa todas as propostas que chegam para a gente. Então, é importante que os proponentes, antes das 18 horas do dia 31, apertem o enviar e fiquem atentos para todas as documentações também que são necessárias apresentar. Certidões negativas, estatuto ou contrato social, para que a gente possa fazer a análise, entender direitinho qual a potência da organização para receber o patrocínio e aí realizar os seus projetos. Depois a Gardene, inclusive, vai explicar para a gente alguns, né, nesses outros 2 editais que foram lançados anteriormente, para exemplificar aqui alguns projetos que tiveram apoio. Agora, Sônia, nós estamos falando aqui de um aspecto que é muito importante, que é a participação da empresa junto à comunidade, de gerar esse recurso para que essas pessoas possam desenvolver os seus projetos. E muitos desses projetos hoje, de caráter social, têm relação com o meio ambiente, né? Quase que andam de mãos dadas. E as empresas, elas precisam, né? Porque elas mexem muitas vezes com materiais perigosos, enfim, com a própria movimentação gera a emissão de carbono e tal. E o mundo, acho que talvez tardiamente, tenha percebido a importância de começar a frear essa situação. Há muitos especialistas que dizem que não tem mais volta. O que a gente pode fazer agora é minimizar ou reduzir o prejuízo que o homem já causou para a natureza. É tão verdade isso que as empresas desenvolveram ao longo dos anos departamentos específicos para isso, que não existia há alguns anos atrás.
Como é que é o teu trabalho dentro da Santos Brasil? Eu sei que você tem metas, números, tem que sempre ficar estudando possibilidades de reaproveitamento de situações, enfim. Como é que é esse trabalho da questão ambiental dentro da empresa? Então, como você falou no início, né, a gente tem tanto dentro dos projetos incentivados como projetos diretos, né, com patrocínio direto, aporte direto da empresa, vários projetos aí com especificamente social, ambiental, educativo, enfim, como a Gardênia falou, né, todas as frentes que a gente atua. E aí a gente tem um compromisso dentro da empresa, né, já há muitos anos, né, onde a gente divulga nosso relatório de sustentabilidade, tá há 18 anos já publicando relatórios, fazemos parte da carteira do ISE, né, da B3, e temos esse compromisso de fazer a diferença, né? Então, a gente tem projetos, por exemplo, relacionados à reciclagem, à questão de microplástico no oceano, porque está diretamente também ligado à nossa operação, né? Então, tivemos projetos aí com a Voz dos Oceanos, né, que todo mundo conhece, projetos com o Gremar, uma parceria forte que a gente tem, 4 projetos com eles, desenvolvendo não só essa questão do lixo no mar, né, mas também a questão do desenvolvimento local, empoderamento feminino. Então, a gente está atuando em todas essas frentes, né. Então, a empresa tem 3 metas principais, né, voltadas a resíduos, água e emissões, né. A gente tinha uma meta definida de 2020 a 2024, que a gente já bateu em 2023. Então, metas de 15% de redução de emissões, a gente reduziu 36% das emissões, 30% de água, né? Chegamos a 41% de redução, e resíduos a gente bateu a meta de 50%. E agora a gente está definindo novas metas aí para os próximos anos, né? E essa questão que você está falando das mudanças climáticas, né, da descarbonização, ela é essencial. Hoje em dia a gente não tem como fugir disso, bem como dos outros assuntos, então está tudo relacionado. E a gente está numa frente muito forte aí, somos referência aqui no Porto Santos, participamos de vários grupos aí que discutem a questão climática, todos estão se movimentando porque realmente não tem volta, né? É uma questão mundial. O Brasil já definiu suas metas de redução de emissões e todos os setores aí estão trabalhando nesse sentido, e o setor portuário não está atrás, né? Então, a gente tem programas bem consistentes, né? Estamos fazendo um investimento muito alto nesse programa de descarbonização. Compramos equipamentos elétricos, então a gente está mudando toda a nossa matriz, né? Então, assim, os equipamentos que são basicamente a diesel, né, que tem um alto poder de emissão de gases de efeito estufa, a gente está transformando essa matriz, né? Então, comprando equipamentos elétricos. Então, no ano passado foram 8 RTGs e 2 portênis elétricos, e agora a gente está com mais uma compra em andamento até 2026 para comprar mais 8 novos RTGs e mais 2 portênis. E, além disso, toda a frota que também está sendo modificada, ou frota mais nova, que é mais eficiente, e também a transformação em um combustível mais amigável, vamos dizer assim, menos emissor de gases de efeito estufa, né? Então, tem todas as ações que a gente vem fazendo, aí não só aqui no Porto Santos, no Tecon Santos, mas nas demais unidades da Santos Brasil. E estamos agora avaliando com todas as áreas da empresa aí que são envolvidas nas possibilidades, né, do plano de ação, quais as ações que a gente pode tomar, como é que a gente pode fazer, os investimentos dos próximos anos. Então, a gente está nessa fase agora de discussão de ampliação das nossas ações. Até porque me parece que já há um consenso de que a preocupação ela é além da preocupação com a vida humana. Sim. E com a vida marinha, né? Sim. E eu acho até que certamente muitos projetos que vão chegar para a Gardênia, se já não chegaram, tem essa visão, como eu disse agora há pouco. Se não houver essa conscientização, você vai ter, se já não tem, impacto na operação, né? Completamente. Você tem impacto na operação, porque se você tem um clima mais instável, mais imprevisível, apesar de haver tecnologia hoje para, especialmente as empresas do porto, né? Os navios têm modernos radares e tal, para questão climática, mas nem sempre é possível imaginar, não que vá acontecer, mas a intensidade como vai acontecer. Sim. E a gente sempre ouve essas histórias de
por ano quantos contêineres caem no mar e tal, que os caras caçam depois, mundo afora. Então, também existe essa conscientização por parte das empresas de que isso pode gerar um prejuízo econômico, né? Ô, Sônia, se a gente não cuidar dessa parte, né? Está diretamente relacionado. A gente avalia todos os riscos que são possíveis para a empresa, né? Então, também saiu um estudo recente da ANTAC, onde avaliou alguns portos do Brasil, né? Que avalia esses impactos das mudanças climáticas nos portos brasileiros, né? E aqui na Santos Brasil a gente também fez essa avaliação. Então, assim, vendavais, né? O aumento do nível do mar, chuvas torrenciais, o aumento da quantidade de raios. Então, tem uma série de todas essas questões podem afetar a nossa operação. Todos os equipamentos que a gente compra, os existentes e os novos que vêm com tecnologias melhores, inclusive, já vêm preparados para atender esse tipo de situação, né, de risco. E a gente tem que se preparar para isso, né? A gente está fazendo essas ações de adaptação às mudanças climáticas, então, desde a compra desses equipamentos que são mais robustos, a previsão do tempo, né? Então, a gente consegue ver com antecedência se vai chegar alguma situação de risco, né, climática, e a adaptação a todos, quando a gente trabalha no investimento, né, nessas novas tecnologias de redução de emissões, a gente está se adaptando realmente a essas mudanças, né? Muito bem, vamos ao intervalo? 9h30, o papo tá bom, o tempo tá voando. Tá melhorando, não, estamos falando de clima e tal, tinha visto uns raios de sol, já está nublado de novo. E hoje eu fui acreditar, né? Fui confiar, não trouxe o guarda-chuva. Sei não, viu? Nessa época não dá para acreditar muito, não. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente vai beber uma aguinha, voltamos em 2 minutinhos, até já. Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.
Muito bem, voltamos 9h34, entre linhas desta quarta-feira. Hoje estamos aqui com as representantes da Santos Brasil. Estamos falando sobre o Porto de Santos, sobre a atuação da empresa aqui no Porto de Santos. A Gardênia, no primeiro bloco, estava explicando aqui de forma didática esse terceiro edital, esses projetos que podem participar. Lembra aí alguns que o pessoal acompanha assim, né? Aqui em Santos, no Guarujá, enfim, que tiveram esse apoio nos outros anos, o Gardênia. Boa. Até levando um pouquinho do que vocês estavam falando antes, né, de meio ambiente, os temas transversais, a gente teve um projeto, aliás, ele ainda está acontecendo, que é o projeto Abraço Mar e Douradinho, que foi um apoio para um projeto de edição de livro e publicação desse livro. Em paralelo, o autor, o Tiago Casculho, ele foi até escolas públicas, então, tanto de Guarujá quanto de Santos, levar um projeto pedagógico para as educadoras e educadores. E a partir desse projeto pedagógico, os professores fizeram ações com as crianças das escolas. E qual a temática do livro? Cuidar do oceano, cuidar das praias, não jogar lixo. E aí o livro dele traz essa abordagem didática, lúdica, para que as crianças possam já ser conscientizadas desses assuntos. É um dos projetos que a gente apoiou. E tem outro projeto, tem muitos, né? Mas tem um outro projeto que está acontecendo agora aqui em Santos, que é o Chorinho no Aquário. Então, todos os sábados, às 18 horas, na ponta da praia, tem shows lindos, com música ao vivo de qualidade, gratuito para todo mundo, né? Então, esses são 2 projetos que a gente tem, dentre muitos outros. E é interessante ver que todos os projetos que nós apoiamos sempre beneficiam as pessoas de forma gratuita. E o Chorinho no Aquário, ele é legal, por exemplo, porque a gente pode ir para a rua, ocupar não é só ver o show, é ocupar os espaços. Não é estar num lugar escondido também, Não é estar num lugar escondido, é ter lazer, é sair para namorar, para conversar com os amigos, sair em família. Principalmente agora, né? A gente está no período das férias escolares, as famílias vêm aqui para a Baixada. Fica aí uma programação para o sábado, às 18 horas, Chorinho no Aquário, aqui em Santos. O nosso amigo Jamir Lopes, que esteve recentemente aqui para falar do Santos Jazz. O Santos Jazz começa semana que vem, né? Quinta-feira da semana que vem. E ele estava explicando, né? Eu cheguei a fazer uma matéria pela TV um sábado, fui lá por causa do Dia do Choro, né? Porque virou patrimônio... qual que era o patrimônio que o Chorinho virou? Esqueci. O patrimônio cultural do Brasil, né? Foi o patrimônio de alguma coisa. Aí no Dia do Choro fui lá fazer a matéria, falei com o Jamir, falei com o pessoal lá. E é legal porque o aproveitamento dos espaços públicos também, né? Você tem uma área bacana ali e o músico não vive de brisa, né? Tem isso, né? O artista não vive de brisa, ele precisa, para ele poder estar lá num dia, num sábado, para passar esse momento de lazer para as pessoas, ele precisa ganhar, ele precisa ter, né, comprar as coisinhas dele e tal, manter um instrumento, muitas vezes. Ensaiar, né? Não é chegar lá de orelhado e fazer as coisas. Por isso, às vezes as pessoas não entendem a importância de você apoiar esse tipo de projeto, né? E na pandemia aconteceu um negócio que talvez tenha mudado a consciência de muitas pessoas, que o que salvou a sanidade de muitos foi a cultura. Essas lives na internet, apresentações de teatro, assim, as pessoas tinham mais tempo, ficavam mais em casa também, né? As que podiam, obviamente, e a música foi o que deu uma acalmada no coração, né? A cultura de uma forma em geral. E esses artistas que não podiam se apresentar nos bares, nas casas de show, nos restaurantes, enfim, eles precisavam também sobreviver. Então foi uma via de mão dupla, foi uma ajuda para todos, né? Para esses que precisavam do apoio e para quem estava sendo assim acolhido, digamos assim, pela canção, pela música, pela arte. E o efeito vale hoje mesmo, sem estarmos na pandemia, né? Porque é gratuito, como eu disse a Gardênia, você está lá no fim de semana, está passeando para o turista, é legal.
né? Você chega no lugar, você tem música. E a gente acha engraçado quando o cara vai em Nova York, tem gente cantando pela rua, né? Quando tem banda famosa que se apresenta no metrô. Outro dia eu vi o Jimmy Fallon com o Green Day, eles todos fantasiados de barba e tal. Aí juntou um pessoal lá. Os Beatles fizeram isso num telhado uma vez, né? Enfim, e aí isso é tão surpreendentemente bacana que muda o humor das pessoas. E quando a gente fala de empresa também, né, veja como uma coisa se conecta à outra. Quando você muda o humor das pessoas, elas trabalham mais e melhor, né? Pessoas felizes, né? Sim. Fazem tudo melhor e mais, né? Então, acho que a cultura, não só o show, mas a cultura em si, ela empodera as pessoas. Então, quanto mais acesso à cultura e à educação a gente tem, mais insumos, mais apropriado a gente está para poder discutir sobre diversos assuntos. Então, acho que também é olhar para isso, é apoiar projetos para que as pessoas possam se sentir empoderadas, a ter autonomia e donas das suas vidas, né? Eu fico imaginando também, né, a pessoa que tem um talento, mas tá lá, né, brigando toda vez para conseguir um local para se apresentar e tal. Hoje a gente tem essa questão das plataformas, que ajuda muito a divulgar e tal, mas o artista gosta de público, né? Ele gosta nada como uma música ao vivo, né? Essa sensação de estar próximo e tal do público, tem tudo isso aí também. E aí só, veja como a gente conecta também os assuntos. Só não tem o chorinho no aquário quando acontece o quê, Sônia? Quando chove. Questões climáticas. Se vier uma tempestade, quem chora é o público que não tem... Que não tem a oportunidade de estar lá no dia, né? E como é que é assim, você está falando de metas e tal, mas é engraçado, cada dia surge uma coisa nova, né? Nesse aspecto de meio ambiente. Quem foi que veio aqui outro dia que falou, a gente está falando de energia solar, da eletricidade, falou assim, tem país na Europa que não tem mais carregador de celular. Que tem uma célula solar, tipo um insulfilmezinho, né? O cara bota no sol assim o telefone, ele carrega. Mas aqui deve ser porque senão vai desempregar muita gente na fábrica de carregadores. Não sei se é isso que está acontecendo. Uma das tuas missões é ficar de olho nessas novidades, Sônia. Como é que você fica para trazer para a empresa, enfim? Porque mundo afora acontece muita coisa, né? A gente, como está na área de sustentabilidade, tem que estar atento a tudo, né? Então, assim, é uma área que muda todo dia, as inovações são frequentes, né? Então, a gente tem que estar antenada e acompanhando tudo que vem acontecendo, né? Essa questão dos painéis fotovoltaicos, a gente está avaliando também na empresa, né, de implantação, porque hoje, assim, dentro do nosso inventário de gases de efeito estufa, a gente tem o escopo 2, que é o consumo de energia. Então, a gente compensa com certificados que a gente chama de I-REC, né, que garantem que essa energia venha de fontes renováveis, né? Mas a gente quer investir também na produção própria, né? Por isso que a gente também está avaliando essas possibilidades de implantação Tem aquela troca de créditos com o sistema, né? É como se fosse uma compensação, né, das emissões do consumo de energia, né? Então, a gente tem um certificado que garante que essa energia venha de fontes renováveis, aí de hidrelétricas, né, PCHs e fotovoltaicas, eólicas, etc. Então, essas várias fontes renováveis. E aí a gente também a gente vai ampliar, claro, o consumo de energia, né, em função da troca dos equipamentos, e a gente está buscando alternativas de redução, né, até para atendimento aos nosso plano de ação aí, e que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, né, propostas de redução de emissões, e aí com relação à energia, especificamente com esses painéis fotovoltaicos. O tempo todo a gente olha que tem novas inovações mesmo, né? Então, em vez de eu vi essa semana passada uma reportagem que, em vez das placas tradicionais, você tem como se fosse um filme, né? Sim. De fotovoltaica que você coloca nos telhados, assim, é menos pode peso. Pode pôr no vidro, né? Pode pôr no vidro. Então, assim, é claro que você tem que observar a questão solar, né? Como a incidência do sol, né? A incidência, claro, para você obter o maior aproveitamento, né? Mas a gente está sempre antenada nessas novas tecnologias para trazer para a empresa, né? Você pode também instalar pisos, né, que gerem energia. Tem uma série de possibilidades e a gente sempre traz as novidades para a empresa e a gente avalia aí junto com a diretoria. Às vezes as próprias edificações, né, construídas de uma forma diferente, com a questão de circulação de ar, de luminosidade natural, que você não precise
acender luz, estão sendo que nem outro dia. Você vê que é engraçado, uma novidade que tinha aí, que estava sendo debatida, que era a tal do telhado verde, né? Já tem coisa, digamos, que é mais eficiente. Eu sigo aqui o Olhar Digital no WhatsApp. Ciência tem uma nova aposta para resfriar cidades. A tal da aposta é o telhado branco. Telhados verdes são coisas do passado, é o que sugerem pesquisadores da University College London, da Inglaterra. No novo estudo, a equipe propõe que usar tinta branca para pintar telhados ou cobri-los com um revestimento refletivo pode resfriar cidades com mais eficiência do que os populares painéis de vegetação. Aqui eu vou dar o meu pitaco, que uma vegetação é mais bonito, né? É mais bonito e atrai os passarinhos e tal, e acho que deve fazer melhor. Mas assim, em termos de prático de resfriamento, ele diz aqui, telhados frios pintados com tinta branca ou cobertos com revestimento refletivo são melhores do que outros sistemas de resfriamento urbano. Os pesquisadores compararam os efeitos térmicos dos telhados frios, painéis solares, telhados verdes, vegetação a nível do solo e ar-condicionado. Enquanto os telhados pintados de branco poderiam reduzir as temperaturas externas em até 2%, sistemas como vegetação em rua ou painéis solares atingiram uma média de apenas 0,3%. Então, os caras se debruçam nessas coisas, ficam pesquisando esses negócios assim, né? Assim, eu ainda acho que a vegetação é mais legal. Mas dependendo da obra, do prédio, da infraestrutura, talvez você não consiga manter um telhado verde. Aí isso já é uma outra alternativa. Sempre surgem essas novidades, né? A gente está, enfim, até a gente divulgou recentemente que a gente está em ampliação do terminal, né? A gente teve uma antecipação, né, da ampliação do terminal, né? Da movimentação, etc., expansão da área de containers, né, nossa, e a gente vai ter a construção, já está em projeto, já está para iniciar, possivelmente no ano que vem, o nosso novo prédio administrativo, né, e ele vai ser todo construído de forma eficiente, né, e a gente vai buscar valorizando luz e circulação de ar, tudo isso. Né? Então, tudo que a gente está fazendo na empresa agora, a gente tem um olhar da sustentabilidade, né, em todas as áreas, né, na operação e nas construções. Então, a gente vai ter o parceiro, né, que vai... É muito interessante isso, que é a arquitetura sustentável, né? E você sempre observa a questão de posicionamento, né, do prédio, né, para receber mais luz natural, mais ar, para você diminuir o consumo do ar-condicionado, né, desde até a pintura, como você está trazendo. Então, assim, tudo isso é observado, a eficientização da energia, da água, né? Então, a gente também está nesse caminho aí, esse é o nosso próximo projeto. Sabe o que é legal, Gardênia? Acho que os próprios colaboradores, os funcionários, eles aprendem um pouquinho mais cada dia com essas informações a respeito de sustentabilidade, meio ambiente, clima e tal. E ele leva para casa isso, né? Leva para a família, leva para os pais, leva para os filhos, para os irmãos e tal, para a esposa, para o marido. Porque isso é um trabalho quase que de formiguinha, né? Dia a dia. E essas relações interpessoais afetam muito no mundo, né? A forma como você leva essas informações e que às vezes são transformadas em projetos, né? Como você citou aí das escolas de Guarujá, enfim. Mas é legal que as empresas invistam nisso e façam essa até divulgação interna, digamos assim, porque cada um é um agente transformador da sociedade, né? A gente divulga internamente todas as nossas ações para os colaboradores e a gente observa que há impacto para os impactos indiretos dos projetos, né? Esse projeto do livro que eu citei um dos desdobramentos as crianças recebem um livro para levar para casa e elas levam muitas vezes para o pai e para a mãe que não tiveram acesso a um livro durante o seu processo de formação. Ela leva o livro para brincar com as crianças do bairro, da onde ela convive ali. E assim ela vai multiplicando o acesso de um objeto que até então a gente não tem ali como um objeto comum para o nosso dia a dia, né? E para os nossos colaboradores,
A gente divulga as ações dos shows que a gente apoia, das exposições culturais. Muitas vezes também os projetos são executados nas regiões onde os nossos funcionários residem, assim como para mim também. Eu vou no Chorinho, vai ter o Santos Jazz agora, eu vou também. Outras ações que a Santos Brasil apoia, eu participo. E ações sociais são tão importantes, e aí eu cito uma que não é de um projeto incentivado, mas que a Santos Brasil faz internamente, que é muito bacana, que é a nossa biblioteca. Então, a gente apoia um projeto, quer dizer, apoiamos não, nós temos um projeto, o Formare, com a Fundação IOSP, que traz jovens, adolescentes, já ali na juventude, e eles recebem capacitação profissional. Então, diversas atividades portuárias eles aprendem ali por quase um ano. E uma das atividades que esse grupo do Formare tem é fazer e cuidar dessa biblioteca que nós temos internamente, onde os colaboradores têm acesso a pegar um livro, ler um livro, depois ele devolve num ponto de leitura, e aí esse livro ele pode doar também, que vai para uma outra pessoa, e assim a gente também fomenta e incentiva a leitura entre os colaboradores. E são ações assim que a gente vai criando esse pertencimento e vai contribuindo com a população, né? Muito bem, tem mensagens aqui. A gente falou do Chorinho. Olha só. Vamos nos encontrar lá sábado. Laíre da Rocha. Chorinho, oportunidade que temos de conhecer esse ritmo. E olha o Jamir aqui com a gente. Jamir tá na audiência. Mandou ele tá mandou conectado umas em tudo. palminhas pra gente aqui. Que Obrigado, bacana. Jamir. Um abraço pra você. E assim, é interessante quando a gente fala dessa questão de incentivo à leitura, porque nós, jornalistas, ficamos às vezes abismados com a dificuldade, por mais claro que você tente ser às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender o que você fala. E do que escreve também, né? Às vezes, se você não colocar o tal do emoji, o cara não sabe se você tá bravo, se você não tá e tal, ele interpreta de acordo com o humor dele. E essa questão de incentivar a leitura, o conhecimento, é importante até, e aí os assuntos aqui da Sônia e da Gardênia se encontram para a pessoa ler e entender o que ela precisa fazer direitinho, né? Porque as prefeituras, as cidades, elas mudam regras, por exemplo, de reciclagem, de lixo, você separar o que é reaproveitável do que não é. Isso o cara não entende, né? Porque ele vê a notícia em determinado lugar e tal, ele não compreendeu aquilo porque as pessoas estão, infelizmente, elas perderam o hábito da leitura, até pela velocidade com qual a gente é bombardeado com informação, pela internet, enfim, não que seja ruim, mas eu acho que difícil é você encontrar o equilíbrio, um ponto de saber até onde você pode consumir essa informação com velocidade e a partir de quando você precisa dar uma freada e pensar, olha, preciso ler alguma coisa. Eu vejo isso quando acontece essas panes e quando tem tempestade, vira e mexe dá problema no sistema das empresas de telefonia e de internet. Aí o cara entra em pânico, porque ele não consegue falar com ninguém no WhatsApp, ele não consegue falar com ninguém no Instagram, no Facebook e tal. E quando eu era moleque, o máximo que a gente fazia era ali parar no orelhão, ia jogar bola na rua, parava no orelhão, avisava pra mãe que estava vivo. Tô vivo, mãe. Agora aparecia lá horas depois, né? E aí, nas horas de crise, né? Você tem a leitura, né? Você tem os livros, você tem as revistas, os jornais, que infelizmente também estão cada vez mais raros e escassos. Porque aquilo independe, claro que a própria produção desse conteúdo depende da tecnologia hoje em dia, mas o livro, depois de pronto, de entrega, ele está lá, né, com aquela informação para que a pessoa aprenda ou ocupe o seu tempo de uma forma, digamos assim, mais produtiva e criativa. O outro que sobrevive é o rádio. Se tiver luz para a gente aqui transmitir, o cara com aquele rádio de pilha, né, ainda existe, ainda tem para vender, o camarada ele acaba sabendo o que está acontecendo. Já vi algumas vezes, já no tempo da internet, o sujeito ter que recorrer ao rádio porque ele estava, né? O cara o celular caiu os dados, né? Tá sem Wi-Fi, mas tem um íconezinho rádio aqui, né? O cara procura informação por ali. Então é importante que a gente fale sobre isso, porque não é algo assim, politicamente correto, vamos incentivar, né, manter uma biblioteca ou fomentar, por exemplo, programas que incentivem o cara a lançar um livro ou patrocinar um escritor que vai lançar um livro, não é isso.
entender que a gente, em algum momento, vai precisar dar aquele passo para trás para dar 2 para frente, né? Pô, chegamos no auge da tecnologia, inteligência artificial, interferindo em tantas coisas, mas a gente precisa ter um pé no que é, digamos assim, mais raiz, né? E se as empresas que têm o poder de convencimento, poder econômico, elas não fizerem esse trabalho, muitas vezes o poder público não vai conseguir dar conta, né? Porque as demandas são outras, né? Infelizmente, em alguns casos. Então, assim, é sempre importante dizer isso, que as empresas elas fazem e elas entenderam o porquê tem que fazer. Eu acho que é isso que precisa passar para o público, né, Gardênia? Que não é só algo proforme, é algo que as empresas perceberam que é necessário para a sociedade, né? Até hoje é a base, né? A educação, cultura, para que as pessoas tenham um repertório de qualidade, né? Ouvindo você falar agora, lembrei de uma situação que ocorreu comigo esses dias, que trocando mensagens de WhatsApp, eu não coloquei o ponto de exclamação. Eu só coloquei a frase, sem pontuação final e tudo mais, e a pessoa do outro lado, ela não entendeu que era uma pergunta, que era uma exclamação, na verdade. E aí ficou assim, nossa, a pessoa não sabia a diferença entre o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, ou quando é um ponto final. Por quê? Exatamente por isso. Durante o seu período de formação, não acessou livros, não teve uma educação acertada. E assim, agora, numa vida adulta, tem super prejuízos. Só prejuízo para se comunicar pelo WhatsApp? Não, tem prejuízo para você falar sobre trabalho. Uma vez um cara veio discutir comigo porque ele não entendeu uma frase que eu escrevi no jornal. Pois é. Eu falei para ele, peraí, respira, tem uma vírgula aqui. Respira. Ah, foi isso que você quis dizer. Foi isso que eu quis dizer. Né? Imagina potencializado do jeito que está hoje em dia, né? E quanto mais acesso à informação a gente tem, né? A gente também consegue analisar e olhar, tomar decisões mais acertadas, né, mais assertivas. Olhar para quando a gente participa do processo eleitoral, a gente consegue discutir sobre as questões da nossa cidade. Isso tudo é a partir da educação. E a leitura está dentro da educação. E não só como educação, né, também para não ficar aquela coisa, eu estou indo estudar todo o tempo. A leitura, ela pode ser de um livro de entretenimento. Vai ler Machado de Assis, vai ler Clarice Lispector, que traz diversão, traz poesia. Então, acho que é muito importante sempre pensar a cultura e a educação. E aí também conecta também com o meio ambiente, né? A partir da leitura, eu fico sabendo como que está a situação dos mares, dos rios, dos parques. Conheço os pássaros, conheço as cidades. Então, é sempre tudo interligado, né? É engraçado, né? Muita gente reclama de árvore aqui em Santos. A raiz da árvore está quebrando minha calçada. Vocês têm que dar graças a Deus de ter árvore aqui. Pois é. Quem já morou em cidades que há bairros completamente desérticos, isso vai ao encontro da história do meio ambiente. Não reclamem das árvores de Santos. Não reclamem, porque só quem morou em cidade que não tem uma plantinha na rua, que não tem nem onde o passarinho pousar, porque é gostoso, né? Você chega na tua janela, tem lá um passarinho cantando e tal. Por isso que em São Paulo a gente vê muito, e nas grandes cidades, né? Ave que faz ninho em buraco de ar-condicionado. Porque ele não tem um local para colocar os ovinhos e tal, né? E aí, dependendo, se tiver desocupado o imóvel, ele fica numa boa. Se tiver ocupado, vai dar boa vontade de quem estiver lá, porque o bichinho faz barulho e tal, né? Eventualmente. Então, assim, as pessoas não deveriam reclamar disso. Enfim, só um parênteses aqui que eu estou fazendo, que a gente começa a conversar sobre alguns temas, e aí só lamentam depois quando some, né? Quando a árvore não está mais perto da casa do cara, e aí a sombra vai embora. Existem vários estudos que falam sobre isso, né? A temperatura da cidade, quando ela é arborizada, é uma, sem arborização é outra, completamente diferente. Agora, Sônia, eu não sei nem se é da tua alçada, mas eu falei da inteligência artificial e tal. Você estuda alguma coisa a respeito desse tema para aplicar no teu trabalho? Eu tenho visto uns negócios que eu tenho ficado tão abismado. Eu vi o comercial do Will Smith falando em português, eu falei, Jesus amado, né? E vi hoje uma montagem que fizeram dos artistas quando eram jovens e eles agora mais se abraçando, rindo e tal. Então tem a Julia Roberts, ela novinha e ela agora. O Keanu Reeves, o Tom Hanks e tal. Falei, caramba, que coisa, né? E certamente alguns desses processos no futuro, inclusive de resposta, digamos assim, ambiental,
eles talvez tenham, não sei, uma responsabilidade maior ligada à inteligência artificial. Vocês estudam esse tipo de coisa, ô Sônia? A inteligência artificial tem um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo na vida, Como né? tudo na vida, né? Mas a gente, com certeza, está antenado e isso está nos processos da empresa, né? Inclusive, a gente alterou vários sistemas da companhia, né? De monitoramento, da operação mesmo, que usa a inteligência artificial. Um exemplo muito prático que a gente tem num programa de redução do consumo de água, né? Por exemplo, que a gente usa telemetria nos hidrômetros, né? E aí tem inteligência artificial envolvida e a gente tem um software, né, atrelado ao programa. E aí, com esse programa, por exemplo, a gente conseguiu reduzir em um ano 30% do nosso consumo, né? Em 22 hidrômetros que a gente tem ali no terminal, que a gente monitorou. Então, ela vem ajudar muito, né, os nossos processos, então não só os ambientais especificamente, mas também com relação à operação. Em todo esse processo de automação do terminal, né, dos sistemas operacionais, a inteligência artificial está presente. Então, a gente não tem mais como fugir dela, né? O Schwarzenegger de 1985 chegou, né? Para os mais antigos, né? Mas eu só espero que ele não extermine o futuro, né? Ajude o futuro e não extermine, né? E até puxando um gancho do que você estava falando da conscientização, né? A gente na sustentabilidade tem esse desafio, né? E fazer com que as pessoas entendam a relação que tem um programa, por exemplo, de meio ambiente com a sua vida, o seu dia a dia, né? Então, por que a gente está trabalhando na redução do consumo de água? Por que a gente está trabalhando na questão das emissões, de diminuição de emissões, quer dizer, resíduos, né? Que a gente não tem mais aterro quase sanitário para enviar nossos resíduos. Inclusive, a gente tem uma meta de aterro zero até 2028. Então, assim, tem que ter... A gente sempre tem esse desafio de tentar mostrar para os nossos funcionários e para os nossos públicos de relacionamento essa relação do que a gente vem fazendo na empresa e a relação que tem no dia a dia de cada um, né? É isso. Aliás, água potável no mundo é um percentual muito pequeno. O planeta tem muita água, mas não é água potável. Exato. Para vocês terem ideia, em São Sebastião, se eu não estiver equivocado, estão construindo uma usina de dessalinização lá. Ou é Ilhabela, acho que é Ilhabela. Porque a própria cidade tem um déficit de abastecimento e tal, então já estão fazendo uma usina de dessalinização lá. E outros projetos, inclusive muitos relacionados ao Porto de Santos, né? A gente tem aqui o Parque Tecnológico, tem um monte de startup que funciona por aqui. Outro dia, lá na TV, no quadro do Porto, também entrevistei um rapaz que tem um projeto não é que seja novidade, existe, né? Mas ele fez um projeto de turbina subaquática geradora de energia, que inclusive o sistema de paz dessa turbina foi projetado de um jeito para não matar os bichos que passarem por ela. Nem peixe, nem tartaruga, nem nada. E estava explicando que dá para botar um monte assim, né? Aqui no canal do Porto, você gerar energia e tal. O projeto dele estava em processo de finalização, de aferição da funcionabilidade e tal. Então, tem muito problema para resolver? Mas tem muita gente pensando em solução, né? Tem muita gente pensando em solução. Até fazendo uma comparação com o que foi falado a respeito da vacina da Covid. Ficou pronto muito rápido. Ficou, gente, porque hoje, naquela oportunidade, pode ser que você vá descobrir eventualmente um ou outro problema causado pela vacina, mas é aquela história, né? A pessoa, quando está com câncer, por exemplo, ela precisa fazer quimioterapia, ela vai ter provavelmente alguma sequela, vai ter um problema depois, e acontece, é normal acontecer, mas salvou a vida dela naquele momento. Então a vacina pode ser que com o tempo, com os estudos e tal, alguém diga que eventualmente causou algum problema, pode, mas era aquilo que era necessário para começar a salvar a vida das pessoas, e elas foram salvas. E as pessoas falam assim, nossa, mas ficou pronto muito rápido. Claro, as pessoas queriam que uma vacina com a tecnologia que existe hoje em dia demorasse o mesmo tempo que demoraria se fosse 1950? É óbvio que não, né? Hoje o ser humano, se ele se debruça em cima de uma missão, ele consegue fazer, porque ele tem recurso para isso, né? E a gente tem os recursos para muitas outras áreas, para muitas outras situações. Basta que a gente tenha o incentivo necessário.
Para fechar esse bloco, mais uma do Jamir aqui, ó. Um elogio. O Jamir hoje está distribuindo elogios. A empresa Santos Brasil é uma referência em sustentabilidade, em responsabilidade social e aplicação dos ODS à área portuária. Tá bom, Jamir. Obrigada, Jamir. Muito obrigado pela mensagem. Aliás, ô Jamir, semana que vem semana que vem, este que vos fala estará num período de mini férias. Deixaremos alguns programas gravados aqui. Semana que vem tem a abertura do Santos Jazz. E eu já, por um dia, eu não vou conseguir pegar a abertura, porque eu vou voltar a trabalhar, né, exatamente no dia da abertura do Santos Jazz, mas mandarei representante na abertura. Janaína vai. Tá bom, Jamir? Me representar, e no sábado e no domingo eu vou. No fim de semana, estarei lá no Arcos do Valongo. É um projeto apoiado pela Santos Brasil. Santos Jazz Festival também. Muito bem. Aliás, é um dos impulsionadores da cultura no centro de Santos, né? Sim. Vocês já foram no Parque Valongo? Eu ainda não fui. Eu também não. Só vi vídeos. Eu vou esta semana, se o tempo colaborar. Na roda gigante, né? Não, aí não. Roda gigante, eu não sei. Eu vou olhar assim para ela vai olhar para mim. Eu falei assim, nada contra, não estou falando da segurança, estou falando que eu tenho essa particularidade com as alturas, né? Mas enfim, vou dar uma olhadinha para ela e tal. Minha sobrinha já foi, né? Curtiu, tirou foto lá e tal. Mas vamos ver se o tempo colaborar, se nessa semaninha aí de folga eu consigo dar um pulo lá, conhecer o Parque Valongo. Vamos ao intervalo, vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão, 10h04, voltamos em 3 minutos, até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. A balança comercial brasileira registrou um superávit comercial de 2,46 bilhões de dólares na primeira semana de julho. Isto é, as exportações foram maiores que as importações. De acordo com dados da MDIC, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Comércio, Desenvolvimento, Indústria e Serviços, divulgados nesta semana, o valor foi alcançado com exportações de 7,3 bilhões de dólares e importações de 4,8 bilhões. Neste ano, o superávit acumulado é de 44,7 bilhões de dólares. Um dos principais destinos do litoral paulista, São Sebastião, no litoral norte, planeja receber os maiores navios de cruzeiro do mundo. A prefeitura da cidade apresentou à CDSP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, e ao governador Tarcísio de Freitas, um projeto para construir um porto que permita a chegada e saída de grandes embarcações. O projeto prevê a construção de um pier com 2 berços de atracação na Praia Grande, que fica na região central de São Sebastião. Santos News. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Santos FM. Voltamos com Entre Linhas, né? O papo tá tão bom aqui no intervalo que deixei entrar a música. Que coisa, né? De vez em quando acontece com o apresentador. Mas voltei aqui, deu uma pausa aqui. Se entrar uma musiquinha no meio na nossa reta final aqui do programa, vocês não fiquem assustados, tá bom?
tocou a vinheta e daqui a pouco entra a nossa programação musical. Para encerrar o programa de hoje, vamos aqui só recapitular. Primeiro, Gardênia, a respeito desse projeto, né? A gente estava falando que vai até o final do mês, né? Quem é que pode participar? Tem grupos, público-alvo específico e tal? Você já deu uns detalhes aí dos projetos incentivados, mas tem que vir com o projeto tudo bonitinho, tudo explicadinho, mas assim, é geral, é só apresentar um projeto bem feitinho que pode participar, é isso? Não necessariamente. Precisa ser uma instituição, pode ser uma organização com ou sem fins lucrativos, devidamente registrada na Receita Federal, com todos os seus documentos em dia. São organizações também com atividades econômicas relacionadas aos projetos que elas estão apresentando. E o outro requisito que nós olhamos também são as cidades onde a gente atua. Então, na esfera federal e municipal, a gente procura projetos em Santos, aqui onde a gente está, no Guarujá, em Bituba, Barcarena, São Luís do Maranhão, São Paulo e São Bernardo do Campo. Só São Paulo que a gente não vai... esse não é contemplado com a lei municipal, os outros municípios são. E também olhar lá os requisitos, que são os projetos Cultura, Educação, Esporte, Cidadania e Capacitação Profissional. Até o dia 31 de julho, 18 horas. 17,59. 17,59. E todo ano tem. A ideia é continuar e ampliar. Como é que vai ser daqui para frente? Porque é o terceiro ainda, novinho, a gente né? vai ampliando tanto em valores, né? O potencial da companhia vai aumentando, a gente vai aumentando também os aportes e vai aumentando também a nossa capacidade analítica de olhar todos os projetos que recebemos, de estabelecendo critérios para atender mais pessoas. E todos os anos eles são publicados. Então, este é o nosso terceiro edital. E ano que vem a gente pretende lançar novamente, vamos sempre olhando com questões mais específicas, estratégias específicas também de acordo com as ações que a gente vai realizando, né? Então, esse ano a gente tem um foco muito grande para olhar projetos que tenham temas transversais como meio ambiente, que é um tema importante para a gente estrategicamente. Ano que vem pode ser meio ambiente mais algum outro assunto. Então, vamos nessa linha. Legal. Sônia, dentro da tua área de atuação, assim, projetos, você tem as metas que você citou, né? Claro, importantes, mas no médio prazo, assim, no longo prazo, vocês têm um planejamento já projetado de outras... Claro que a gente até já citou aqui no programa o fato da necessidade de estar sempre acompanhando o que chega de novidade. Sim. E tal, mas enfim, imagino que uma empresa do tamanho da Santos Brasil faça os seus planejamentos de curto, médio e longo prazo, né? Como é que é esse planejamento para o futuro, Sônia? A gente tem o nosso planejamento estratégico na companhia, né? Inclusive um dos nossos habilitadores é o ESG, né? Então a sustentabilidade está diretamente no nosso planejamento estratégico da companhia, e as ações são mesmo de curto, médio e longo prazo, olhando todas as possibilidades dentro da questão ambiental, social. Então, a gente tem metas definidas aí, a princípio num horizonte de 5 anos, que é o nosso horizonte de planejamento estratégico, e também para o futuro, né? Exemplificando um pouco, a gente estabeleceu meta de redução de emissões e descarbonização até 2040, né? Então, aí de longo prazo, estamos estabelecendo as nossas metas intermediárias, observando tudo que a gente pode fazer. Com relação à água, resíduos, a gente já diminuiu bastante, como a gente falou, mas a gente também está desenhando as nossas metas de médio e longo prazo, né? Então, em todas as nossas unidades, o que é possível fazer, né? Coleta de água da chuva, aumento da água de reuso, o aterro zero, como eu falei, diminuição também da geração do resíduo. E no lado social e socioambiental, todas essas questões relacionadas aí ao desenvolvimento e capacitação de mão de obra local, que a gente quer investir cada vez mais nisso, né? Sempre atrelado aí ao desenvolvimento local, apoiando aí essas comunidades que estão aí nos nossos entornos das operações, né? Buscando cada vez mais a melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, como eu te citei anteriormente, né, a gente tem projetos aí com Gremar, e sempre atrelado aí a questão ambiental de retirada de resíduos do mar, né, com os pescadores, e aí reaproveitamento desse material, por exemplo, para artesanato, pelas mulheres das colônias de pescadores. Então, assim, tem uma série de iniciativas que a gente vem desenvolvendo e sempre olhando
aí para frente, né, para o desenvolvimento e ampliação das nossas ações. Né? Muito bem. Acho que está bem explicado, né, tanto a atuação da Sônia quanto da Gardênia, e mostrando como as empresas, em especial a Santos Brasil, tem essa preocupação com, não só com as operações, obviamente, né, que é o principal de toda a empresa, mas com o entorno, né, com a vida das pessoas, a questão social. Isso hoje em dia faz toda a diferença, né? O criar um ambiente favorável dentro das áreas onde ela atua faz toda a diferença, seja no aspecto da cultura, seja no aspecto da educação, da saúde e do meio ambiente também. São 10h13, estamos aí já com a nossa hora de programa completada. Agradecer a participação das nossas convidadas. Gardênia, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na sequência das atividades, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Sônia, obrigado também pela vinda ao programa, parabéns aí pelas iniciativas, boa sorte na sequência do trabalho. Obrigada, agradeço muito o convite. Muito bem, agradeço as duas e a minha amiga de longa data, Adriana Martins, aqui nos nossos bastidores, que veio acompanhar tanto a Gardênia quanto a Sônia neste nosso bate-papo nesta quarta-feira, tá certo? 10h14, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento por aqui, a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 5 da tarde, chega por aqui nos 92.5, mais uma edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, comando dos professores Chico Laescala e Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Santos FM. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.